Graça e paz, amados de Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais Ponte Teológico. Estamos aí para mais um vídeo, né? Desta série, lendo e comentando Confissões de Agostinho, né? E estamos iniciando hoje o livro 4. Para você que não sabe, né? Essa obra Confissões de Agostinho, que é um clássico aí, mais de 1000 anos de existência, né? Ela é dividida assim, como se fosse 10 capítulos, né? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, até o 10, como se fosse capítulos, e cada um desses livros, cada um desses capítulos tem seus versículos. E estamos iniciando hoje o livro 4, já passamos aí de mais de 30 vídeos, certo? E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, seja muito bem-vindo. Né, se inscreva aí no nosso canal, isso, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, os reviews. Nós temos aqui na playlist, depois de você dar uma olhadinha, várias aulas totalmente gratuitas, 86 videoaulas de teologia para iniciantes, temos mais de 50 videoaulas de história, curso de história da teologia, temos vários videoaulas de teologia paulina, teologia pentecostal, temos essa série aqui de Agostinho. Esse é o propósito, né? Pelo que eu já vi na internet, eu acho que não tem ninguém, por exemplo, que esteja, não estou falando que eu sou o melhor, não, eu entendo que foi Deus que nos deu essa direção. Eu acho que não tem ninguém fazendo isso, alguém tenha feito isso, de ler e comentar Confissões, estas obras, esse clássico, né? Deus, permitindo Deus, quando terminar este clássico aqui de Agostinho, a gente vai partir para outro clássico também, obras que muitos cristãos sequer leem. Talvez você não tenha tempo, não tenha lido Confissões, não tenha tempo de ler. Aí você vai acompanhando aqui a gente, né? Você vai para o trabalho, vai para a academia, para a faculdade, para a escola, vai ouvindo, né? E no final dessa obra você poderá dizer, eu conheço a obra de Confissões de Agostinho, embora você não tenha lido, você ouviu, né? É válido também, sem dúvida. Então deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos aí, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, comente, dê o like, diga bom dia, boa tarde, Pai do Senhor, falar alguma coisa para ajudar a engajar o canal. Se você deseja ser um apoiador do nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$ 5 por mês você pode tornar seu apoiador, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Faça isso, faça propósito de abençoar um canal como esse. Certamente o Senhor há de te recompensar. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo WhatsApp. Quando batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores. Para os apoiadores. As pessoas que se mantiverem firmes, você deu um apoio de R$ 5 no mês, mas não permaneceu, né? Então, quando sortear o livro, não tem como, né? A gente vai prestigiar aqueles que estão ali firmes, ali abençoando o canal. Tá certo? Então vamos lá. Livro 4, ou capítulo 4. Vamos sempre, enquanto o nosso vídeo, a gente lê e comenta 2 versículos, tá? Vamos lá. Livro 4, nessa parte já da obra, quase chegando à metade, ele já está aí, né, falando já saiu da adolescência, está no período, já na fase adulta. Ele diz o seguinte, ó. Durante esse período de 9 anos, dos 19 aos 28, vivi seduzido e seduzindo, enganado e enganando, ao sabor de diversos ardentes desejos. Em público, seguindo as ciências que são chamadas de liberais, em segredo, seguindo uma falsidade que é chamada de religião, né? Então ele confessa que, assim, no início da sua fase adulta, ele continuou, né, seduzido pelo engano, pelo pecado, seduzido e seduzindo, né? Ele mesmo sendo enganado, enganando as pessoas, ele confessa isso. Eu era guiado pelos meus desejos, pelas minhas paixões, pelos meus pecados, né? Vivia na imoralidade, né? Ele seguia, né, o maniqueísmo, que era uma falsa religião. Depois ele vai reconhecer isso quando ele se converte. Diante do público, diante das pessoas, ele se dizia ser um cara culto, um cara, de fato ele era, mas ele dizia seguir aí os grandes mestres, os grandes filósofos, demonstrava, né, ser uma pessoa que seguia nomes importantes, como o acadêmico que ele era, mas ele dizia que eu vivia no engano da religião. E demais aqui,
ora orgulhoso, ora supersticioso, sempre vaidoso. Ele entendia que era um cara possuído de orgulho, por causa do conhecimento dele, que ele tinha. Ele já dava aula de retórica, né? Ao mesmo tempo em que ele tinha algumas crenças supersticiosas, isso é interessante, né? Embora fosse um cara extremamente culto, ele tinha algumas crenças supersticiosas, ou seja, é uma prova de que todo ser humano, por mais culto que seja, tem necessidade de depositar fé, esperança em alguém ou alguma coisa. Aí ele complementa, ó, mas sempre vaidoso. Ele era um cara orgulhoso, vaidoso, se orgulhava possivelmente da sua cultura, ele não queria ficar nunca por baixo. Ora, perseguindo o vazio do aplauso popular, descendo até o aplauso teatral, prêmios literários e concursos, visando obter coroas de palha, as loucuras de sombra e a intemperança do ardor dos desejos. Ora, movido pelo desejo de ser purificado dessas profanações, levando para os chamados eleitos e santos alimentos com os quais, na oficina do seu estômago, eles, para nós, forjariam anjos e deuses capazes de nos libertar. Então, em alguns momentos, claro, ele tinha a semente da palavra de Deus plantada no coração dele pela sua mãe Mônica. Então ele diz assim, que ele vivia um vazio, buscando ao mesmo tempo o aplauso das pessoas, participava de concursos de teatro, prêmios literários, né, concursos de retórica, participava de tudo isso buscando o aplauso, buscando a fama, buscando o reconhecimento das pessoas. Né? É isso que a vaidade humana busca, né? O homem sem Deus. Ele diz que ao mesmo tempo, interessante, né? Ao mesmo tempo ele desejava ser purificado dessas coisas, não é? Levando alimentos para os eleitos e santos. Parece que ele fazia aqui, dá a entender que ele fazia algumas ações sociais, olha só. Eu era movido pelo desejo de purificação, tipo assim, vou fazer uma meia-culpa. Tem pessoas que fazem isso, né? Elas tentam, vou agradar a Deus um pouquinho aqui. Algumas pessoas fazem isso de vez em quando, uma vez no ano ela pega uma cesta básica, dá um dinheiro, uma esmola para o mindinho, uma cesta básica, ajuda uma quantia ao orfanato. É como se ela estivesse procurando desrimir ou aplacar a ira de Deus sobre ela, fazendo alguma obra de caridade. Então ele mesmo diz aqui, eu buscava, de vez em quando, tinha o desejo de ser purificado, para fazer o bem, preciso fazer o bem a alguma pessoa. Ele diz aqui que levava alimentos, engraçado, alimentos para os eleitos e santos, possivelmente cristãos, tinha esse contato, olha só, interessante, né? Essas coisas eu segui e praticava com os meus amigos, enganados por mim ou comigo. Não fazia sozinho, tinha uma galera que ia com ele nesta prática, né? Como diz Paulo lá em Atos capítulo 17, né? O homem, na busca de Deus, ele vai tateando, né? Ele vai tateando, buscando, tentando encontrar Deus, procurando muitas vezes se auto-salvar, se auto-purificar, sem, infelizmente, descobrir, ou às vezes, né, felizmente, descobrindo, né, que a purificação, o perdão, a reconciliação com Deus só há por meio de Jesus, né? Então diz aqui que ele fazia essas coisas, não sozinho, mas uma galera com ele, alguns amigos que ele andava. Que os arrogantes se riam de mim, assim como aqueles que para a saúde de sua alma não foram atingidos e humilhados, para ti, ó meu Deus. Mas eu, em teu louvor, nunca deixaria de confessar a ti a minha vergonha. Permita-me, eu te suplico, e concede-me a graça de analisar em minha rememoração presente os delírios do meu passado e oferecerei sacrifícios com aclamações. Ele faz a citação aqui de Salmo 27:6. Pois o que sou eu para mim mesmo sem ti, senão um guia para a minha queda? Ou o que sou eu mesmo, na melhor das hipóteses, senão um bebê que suga o leite que tu lhes dás e se alimenta de ti? A comida que permanece para a vida eterna. João 6:27. Então ele após a conversão dele, faz traz a sua memória, através por meio dessas confissões, entendendo que que eu seria? Eu sou um guia para a minha própria queda. Mesmo fazendo todas essas coisas, mesmo tentando buscar esta purificação inútil, tentando fazer ali alguma caridade, ele diz, o que eu sou? Se não um guia para a minha própria queda. Ou seja,
todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, sem Deus, sem a direção de Deus, me levariam somente para o abismo. Não vão me levar à salvação. Qualquer ação que eu faça, ainda que seja boa, diante dos olhos da sociedade, diante dos olhos dos meus amigos, eu estou caminhando sim para o abismo, não tem uma escapatória. Ele diz mais aqui: que espécie de homem é o homem, uma vez que é apenas um homem? Que os fortes e os poderosos se riam de nós, mas nós, pobres e necessitados, vamos te confessar. Então aqui ele está fazendo, aqui fez uma retrospectiva, ele já volta aqui para o presente, em dizendo assim, o que nós somos, né? O que o homem é sem o Senhor? Né? Os poderosos, os grandes deste mundo vão debochar de nós, vão zombar de nós, porque somos fiéis ao Senhor, mas nós que somos pobres e necessitados, né? Na visão destas pessoas que não conhecem a Ti, nós somos inclinados sempre a nos humilhar, nos confessar diante do Senhor. Então, ele escreve dessa forma, de maneira poética, né? Ao mesmo tempo, voltando no passado, tratando dessas questões, né, que ele viveu, dando como se fosse um testemunho, né, até ele chegar ao conhecimento de Cristo. E ao mesmo tempo ele evoca a Deus, cita versículos, ele volta ao presente dizendo: poxa, graças a Deus eu saí daquele engano e tal, vivi assim, mas hoje faço isso, isso. Ele vai trazendo, mesclando, né? Voltando no passado e fazendo doxologias, declarações de exaltação e louvor a Deus. O versículo 2 também é interessante. Ó. Naqueles anos, eu ensinava retórica. Parece que ele já estava em Milão. Foi lá que ele vai conhecer o bispo Ambrósio, né? O homem que, através das suas prédicas, das suas mensagens, Agostinho veio a conhecer a Cristo. Naqueles anos, eu ensinava retórica e, movido pela ganância, comercializava a habilidade de conseguir vitórias nos tribunais mediante a arte do discurso. Começou a investir nisso, começou a dar aulas, né, de retórica. No entanto, tu sabes, Senhor, que eu preferia os estudiosos que, como se diz, são considerados honestos. A estes, sem enganar ninguém, eu ensinava como enganar. Não para que isso fosse utilizado contra a vida de inocentes, mas às vezes em benefício de culpados. Interessante, né? Ele diz aqui que em muitos momentos a sua habilidade servia de benefício para pessoas não inocentes. Olha só, ele diz aqui que a sua sabedoria, a sua arte, né, a sua habilidade serviu para o mal. Ele falou: eu ensinava, movido pela ganância, eu chegava a ensinar pessoas, mesmo sendo culpadas, a se defenderem diante dos tribunais. E as pessoas aprendiam comigo a arte do engano, defendendo, ou seja, a pessoa praticou um crime e a pessoa se defendia, ou defendia outro, né, como advogado, diante do juiz, diante dos tribunais, e a pessoa era culpada, e a pessoa conseguia ser decretada inocente, mesmo sendo culpada. Olha só, ele sentia o peso de ter sido assim, um instrumento do diabo para levar pessoas culpadas, né, pessoas que tinham cometido algum crime, que eram de fato culpadas, mas que não foram julgadas, porque os caras aprenderam a técnica da retórica usada para o engano, para provar que o cara é inocente, não sendo inocente. Que coisa. Aí entra para os dias de hoje, né, um advogado cristão, ele pode defender um criminoso, um estuprador, e sabe que o cara cometeu aquele crime, é ético? Comente aí. Se você chegou até aqui, comente aí o que você acha. Óbvio que eu tenho a minha opinião, mas deixa você emitir a sua aí. E tu, ó Deus, lá de longe me vias avançando aos tombos naquele caminho escorregadio, emitindo, em meio a muita fumaça, algumas fagulhas de fidelidade que apareciam em minhas orientações àqueles que iam amando ilusões e buscando mentiras. Olha só, ele falou: então fui ele vivendo essa vidinha ali, já ensinando, já dominando a arte da retórica, do discurso, fui vivendo ali essa vida, né, meio a muita fumaça do engano,
de vez em quando havia algumas fagulhas de fidelidade. Em alguns momentos eu penso para mim, isso aqui é uma opinião minha, que tudo isso aí era por conta da semente da palavra de Deus lançada pela sua mãe durante a infância e adolescência. Né? No versículo 1 nós vimos, que ele tentava se purificar, buscar uma purificação, tentando fazer boas obras, boas ações. Versículo 2, ele em algum momento parecia desejar ser fiel a um Deus que ele ainda não conhecia. Ele estava tateando. Aí diz aqui, eu mesmo era companheiro deles, dos amigos de mentira, né? Naqueles anos eu tinha uma mulher, não vinculada a mim pelo casamento legítimo, mas uma que eu havia encontrado uma paixão dissoluta, numa namoradinha que ele tinha, né? Mas uma que eu havia encontrado uma paixão dissoluta e desprovida de entendimento, ou seja, ali com seus 20 e poucos anos, né? Quem sabe 20, 21, ele conhecia uma mulher que ele não casou, mas tinha relações sexuais com ele. E daqui, todavia, só tinha uma, e ele era fiel. Parece que ele se apaixonou por ela mesmo, né? Porque ele, mesmo sendo jovem, mesmo não tendo Cristo ainda, ele declara que eu só tinha ela. Eu era fiel a ela. Olha o que diz mais. Com ela eu aprendi, por experiência própria, a diferença que existe entre a autolimitação do contrato matrimonial visando a prole e o pacto do amor lascivo, caso em que os filhos nascem contra a vontade dos pais, embora depois de paridos, o casal se esforce para amá-los. Eis aqui, por experiência própria, eu aprendi uma coisa com ela. Que eu precisava me autolimitar-se, né? Que eu tinha que, mesmo não tendo se casado legitimamente, ele encarava o relacionamento dessa moça, com essa moça, como se fosse de fato um casamento. E ele falou, por experiência própria, eu aprendi ali a autolimitar-se. Era fiel, eu vivia como se estivesse visando somente constituir uma família, constituir minha prole, meus descendentes, né? Eu entendia que era importante, ou seja, parece que no momento da vida dele, ele começou a perceber que ainda que não tivesse assumido essa moça publicamente, tivesse casado, pelo menos para com ela, ele procurava tratá-la bem, procurava ser fiel, não trair ela, se esforçava, né, por honrar aquela moça, ok? Então você vê aí, Agostinho chega no período da sua vida em que ele de fato encontra uma pessoa, né? E a gente vai ver no decorrer, né, dessa obra o porquê que ele não resolve casar, se ele vai confessar isso, né? Porque eu estou lendo com você essa obra, né, de maneira inédita também, para mim está sendo inédito, eu nunca li, estou lendo com vocês e comentando assim de maneira inédita. Então eu não sei te dizer se aqui nesta obra, até o capítulo 10, e se ele vai revelar o motivo pelo qual ele não assumiu esse compromisso com ela, né? E de fato, a gente sabe que ele não assume, mas o motivo pelo qual não assume, talvez ele revele, quem sabe, né? Nos próximos episódios. A gente sabe que ele vai se converter, a gente sabe que ele não vai, parece que ele tem um filho com ela, mas ele também não assume, deixa ela de lado, abandona ela, né, para viver uma vida totalmente entregue ali ao celibato, à vida religiosa após sua conversão. Então, a gente vai, com o passar do tempo, perceber se de fato ele confessa como é que fica a situação dessa moça na qual ele declarou aqui que ele era fiel e, embora não tivesse casado oficialmente, tratava ela como uma esposa de fato. Tá certo? Vamos ficar por aqui, sempre lendo e comentando 2 versículos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.